Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Olá, estamos de volta com mais um programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês sobre negociação eletrônica. Nós estamos aqui com Cássio Loberto, que é diretor da Facilis Tecnologia e Serviços. Cássio, muito obrigado por estar aqui conosco. Anderson, eu te agradeço a oportunidade, a Facilis está iniciando as atividades, isso é um momento importante para nós. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do seu histórico, falasse um pouquinho do que você está fazendo hoje. Ok. Bom, eu sempre trabalhei em empresas de serviço. Em 2000, na época da bolha da internet, o residente me procurou para ir para uma empresa de tecnologia, tudo novo, tudo recipiente ainda. Eu aceitei o desafio e fui para uma empresa chamada Mercado Eletrônico. Foi uma escola para mim. Foi uma empresa que era quase uma startup, né, digamos assim, e que estava desenvolvendo soluções para a área de compras, otimização de processos, ganho de produtividade. E eu permaneci nessa empresa durante 14 anos, tive uma trajetória na área comercial. Depois saí e fui para a CCU de uma outra empresa de tecnologia, mas sempre pensando, sempre com o foco de ter a própria empresa, né? Então, aliado a isso, uma necessidade também do principal sócio acionista, que é o Paulo, que tem a empresa AZ Informática, que fica em Mato Grosso do Sul. Ele tem uma empresa voltada para a solução de procurement, para atender órgãos públicos, né? E seu anseio de ir para o mercado privado, a gente fez essa parceria. Na verdade, são 4 sócios, um sócio investidor, que ele não aparece, o Paulo, que é o principal acionista também da Z Informática, e o Charles, que é um excepcional profissional de tecnologia que estava aqui em Campinas. A gente captou ele no mercado, levou para o Mato Grosso, Campo Grande, para ajudar a desenvolver esse processo, né? Então, a Facilis é uma empresa que ela foi criada por executivos que estão há mais de 25 anos no mercado, que têm conhecimento, know-how daquilo que está fazendo. Tanto pelo Paulo, pela Z, que atende o mercado de órgãos públicos, como eu, que foi ao longo de todo esse tempo vivenciando soluções para a instituição privada. É uma coisa interessante quando a gente fala, principalmente de licitação, né? A gente sempre ouve falar em órgão público, né? São pouquíssimas as empresas ainda, pelo menos no nosso conhecimento, devem ter muitas empresas, mas são poucas do nosso conhecimento que trabalham com licitação. Acho que uma dúvida que o nosso telespectador tem, com certeza, qual a diferença entre pregão eletrônico e negociação eletrônica? Explica para a gente. O pregão eletrônico nada mais é que a denominação da negociação eletrônica do leilão para órgão público, e tem algumas características que ela respeita da Lei 8666, né? E leilão eletrônico, negociação eletrônica é mais... A lei só serve para órgãos públicos? Só serve para órgãos públicos. Essa denominação que ficou no mercado de pregão, ela é foco para órgão público. Tá. O mercado privado entende como negociação eletrônica leilão, né? O leilão são 2 modalidades. O leilão de venda, que é o tradicional, né? Eu tenho um bem e quero vender esse bem. E o leilão reverso, como o próprio nome diz, é quando a empresa vai formalizar um contrato, seja de materiais ou de serviços, né, por um determinado período, e ela faz a negociação para que os preços baixem, né? O leilão normal, o preço sobe, e o leilão reverso, o preço baixa. É claro que leilão é uma poderosa ferramenta de negociação, mas em ambos os casos, tanto do leilão direto, que a gente fala leilão de venda, como leilão reverso, ele tem uma característica que você necessita ter todo um trabalho anterior, né? É um trabalho no leilão reverso, naquilo que eu estou querendo adquirir de material ou de serviço. Estou no processo de sourcing, né? Identificar fornecedores, qualificar esses fornecedores, gerar uma pré-cotação no mercado,
fazer a equalização técnica de tudo isso, e depois que tudo isso foi feito, né, você utiliza a ferramenta de leilão para fazer a sua negociação final. Que é através de um software. Que é através de um software que tem vários parâmetros dentro desse software que você pode configurar e ter a sua melhor negociação. E o leilão direto, leilão de venda, ele segue a mesma coisa, né? O mesmo sentido. Você tem que fazer todo um processo de mapeamento de compradores, qualificação de compradores, né? Fazer uma pré-tomada de preço para verificar o quanto é possível você estar indo ao mercado, que preço de partida que você vai. Nos dois casos, né, os leilões são fechados. O que eu quero dizer com isso? Os participantes, sejam eles vendedores ou compradores, são entidades que foram qualificadas e convidadas para o processo. O leilão não é aberto, entra quem quer e participa. Então, diferente do setor público, você pode limitar, do setor privado, você pode limitar a quantidade ou as empresas que você quer. Isso. No leilão reverso, quem define quem vai participar, quem está qualificado é o cliente, nos dois casos, né? Com a ajuda de quem tá realizando ou dando essa consultoria. E no leilão direto é a mesma coisa, você tem uma qualificação, né, desses fornecedores. Não importa se eu gostaria de comprar determinado material, gostaria de entrar no leilão. A empresa até pode ter o interesse, mas ela precisa ser qualificada para isso. A gente vê que no setor público uma das grandes dificuldades, às vezes, é que, claro, às vezes, né, maneira de se dizer, qualquer empresa pode participar. É lógico que tem sempre uma gama aí de documentos, né, e até de classificação das empresas, mas muitas vezes uma empresa que ela não tem capacidade técnica de entregar, às vezes até pelo tamanho dela, de entregar aquele serviço, e às vezes por um pequeno erro ali que houve na licitação, porque não se determinou um teto com relação, por exemplo, a faturamento, alguma informação assim, você tem às vezes aí 100, 150, 80 empresas participando de um processo, né? Eu acho que no setor privado ele pode ter muito mais eficácia, porque aí sim você pode direcionar para especialistas ou empresas previamente definidas, né? No órgão público você tem a publicação de um edital, seja ele físico ou eletrônico, e aí você tem os quesitos de pré-qualificação, né? Como existe no leilão tradicional, só que aberto, né? Qualquer entidade, qualquer empresa pode se candidatar a ser homologado. E no órgão, no mercado privado, são empresas já pré-selecionadas, são empresas mapeadas no mercado que você faz o convite, né? Então, ele é mais restrito mesmo ao processo, né? Fala para mim dos principais benefícios de se contratar uma negociação eletrônica, falando de uma empresa privada. Se for só um detalhe do processo do leilão, só para que o telespectador possa entender um pouquinho, né? O leilão de venda, eu vou te abordar a resposta, só fazer essa introdução para que eles entendam. O leilão de venda é quando eu tenho o nosso foco da Facilities, né? Atender empresas que queiram vender servíveis, materiais obsoletos, ativos, ou ponta de estoque mesmo. Vou citar um exemplo disso. Na realidade, essas empresas, esse é o nosso foco, esse é o nicho que a gente escolheu para atender, tá? Correto. Muitas empresas enxergam a venda disso como uma fonte de receita, né? E tiram proveito, no bom sentido, de capitalizar essa venda. E o que a gente percebe no mercado, tem muitas empresas preocupadas com o descarte, que é uma coisa hoje importantíssima de meio ambiente, atender ao meio ambiente, mas não enxerga que ela pode ter uma receita em cima de uma venda dessa, tá? Então, na realidade, o nosso trabalho é um trabalho consultivo, né? Sempre voltado para isso. Vou dar um exemplo de como funciona uma empresa do setor automotivo, fabricante de rodas, ela compra o aço da Uzi Minas e no seu processo de fabricação sobram as sucatas de ferrosos, os cavacos, enfim.
E aí, o que a gente faz? A gente faz uma projeção de venda dessa sucata para o próximo ano, né? Faz todo o processo de sourcing, de qualificação disso e chama entidades para participar, sejam as próprias usinas, sucateiros ou empresas que se interessam por aquele material. A empresa, ela pode enxergar aquele material que é uma sucata para essa empresa automotiva, que para ela pode ser material de produção, correto, uma nova fonte de obter esse material, né? Eu falei de sucata de ferrosos e não ferrosos, mas o nosso nicho é materiais ferrosos e não ferrosos, aparas, vidros, borrachas, enfim. Venda de maquinário, por exemplo, uma empresa fez uma atualização do seu parque industrial e tem uma máquina que para ela já não serve mais, mas para uma outra determinada empresa é uma máquina importante, né? Então, venderia no mercado, buscar uma nova aquisição, ela pode fazer isso através da compra, através de um leilão. Então, o nosso leilão consultivo, ele está voltado, nosso nicho de mercado, ele está voltado para inservíveis, materiais obsoletos, ativos, enfim. A gente está fazendo um trabalho muito interessante no varejo. A gente começou a conversar com algumas empresas de varejo de construção. Vou dar um exemplo de piso que saiu de linha, que está em estoque e que não teve giro de venda, né? São dois problemas para essa empresa, né? Primeiro, o custo do estoque, o custo do estoque, e segundo, a não receita projetada para aquele determinado material. E a gente está vendo, a gente está batizando de ponta de estoque, não quer dizer necessariamente que vai ficar esse nome, mas é tentar fazer um leilão desse material para um público, né, que tenha uma casa de construção, que tenha, enfim... A própria construtora. A própria construtora, para que ele faça a compra desse material. Tá? Esse é o nosso nicho do leilão consultivo. Do leilão reverso, como o próprio nome diz, isso é focado para a área de compras, e a gente não tem um nicho específico, ele serve para aquisição, formalização de contratos, né? Então, uma empresa, eu preciso fazer uma negociação de serviço de vigilância, limpeza, manutenção, né? Por um determinado contrato, faço toda a qualificação, convido os fornecedores, os preços descem, né, dessa qualificação, e esse mercado é aberto para todas as empresas, né? Principais benefícios disso, sim, as empresas hoje buscam transparência no processo, maior competitividade, redução de custo operacional, compliance, palavra da moda, né, para tudo, todas as empresas estão perseguindo. E esse é o apelo de quem vai usar uma ferramenta dessa. E valorização dos ativos, né? E valorização, né? Porque eu tenho um exemplo, desculpe, Cássio, eu tenho um exemplo interessante que uma empresa que eu trabalhava, uma multinacional, ela vendia ali os restos de plásticos, de papéis, e era lá aquele rapazinho, né, o seu João do caminhão, passava lá e comprava, ficou por 4, 5, 6 anos até que uma empresa de leilão apareceu por lá, né, que trabalhava com leilões, que trabalhava com processos eletrônicos, e falou para ela, olha, você pode ganhar muito mais com isso, e multiplicou por 3, né, o valor do bem. Acho que no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que dar uma paradinha para o nosso intervalo, okay. Mas é um assunto muito interessante, poder entender o quanto uma empresa pode ganhar ou deixar de perder com esse processo, né? Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@adelsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização Adelson Eventos.
Estamos de volta. Cássio, o que a gente, voltando ao assunto, né, a empresa que eu trabalhava, então foram 3 vezes mais, né, num processo de venda. E tem muitas empresas que são acostumadas, já tem um fornecedor ali bem antigo, né, que ele mesmo passa, ele mesmo compra, ele mesmo faz. Então, quando ela entrou nesse processo, foi um negócio absurdo, né, e ela acabou trabalhando todos os processos de venda através de licitações, né, vamos chamar assim, através de negociações eletrônicas. E ela economizou e ela deixou de perder, na realidade, um rio de dinheiro. Isso quando você fala por ano, né? Porque a gente está falando aí, às vezes, de 5, 10, 15 mil reais por semana, multiplica por 4, multiplica por 40 e poucas semanas, né? O valor é absurdo, chega a alguns milhares de reais, né? Esse é um benefício claro, né? É o que eu comentei no início, assim, muitas empresas não enxergam que aquele produto que ela está descartando, alguém está retirando, pode ser uma fonte de receita para ela, né? Buscar o mercado certo, buscar o público-alvo correto e transformar essa sucata em receita. O grande benefício que eu enxergo em leilão, ele é realmente, eu vou reforçar, uma poderosa ferramenta de negociação. Ela traz muita transparência. Sim. Você chama um fornecedor para negociar ou N fornecedores para negociar, você não tem o mesmo apelo de uma negociação eletrônica. Porque na negociação eletrônica, os fornecedores se preparam para participar, fazem as suas contas, né? Estão com seus decisores do lado para poder avançar ou não no processo. Mas ele sabe que ali é a chance dele ganhar ou perder algum contrato. Então evita rounds de negociação, tempo da área de compras envolvida no processo, e eu acho que o principal apelo é isso. E muitas empresas que eu presenciei, na hora de uma negociação de um montante, de uma monta alta, de um valor expressivo, colocam dentro da sala, na hora do leilão, você liga lá, tá assistindo tudo que está acontecendo, né? O leilão correndo, você está na tua empresa vendo os fornecedores ou os compradores estão nas suas empresas dando os lances. Eles trazem para essa sala auditores, trazem a parte financeira até para ver, até o processo de lisura do próprio processo. Então eu acho que, além de ser um processo totalmente transparente, ele tem o apelo de encurtar o ciclo de negociação e ele tem o apelo de você ter ali propostas reais mesmo, né? Sem margens de gordura. O leilão, a gente começou em 2000 a fazer alguns leilões e ele teve um amadurecimento muito grande ao longo desse tempo, muito embora ainda seja pequeno o uso de leilão no mercado privadas, né? No mercado privado. Poucas empresas ainda utilizam o leilão. Mas eu vejo que, principalmente, acho que como muito do que acontece no mercado, as grandes empresas, né, são sempre as primeiras. Eu vejo grandes empresas, vou citar um exemplo aqui, a própria Souza Cruz é uma empresa que todos os processos dela, ela trabalha com negociação eletrônica, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta, Cássio. Cita pra gente aí um caso de sucesso, né, com relação ao leilão eletrônico. Você tem alguma coisa aí que aconteceu? Eu vou dar 2 exemplos que marcaram a minha trajetória profissional. Um leilão de venda de uma empresa automotiva. Ela nunca tinha feito materiais ferrosos e não ferrosos na sucata. E ela sempre negociava com os sucateiros, usinas, chamando e negociando na mesa. E a gente partiu para um leilão eletrônico, com toda aquela qualificação e tem uma vantagem, quando a gente entra no processo, a gente traz novas fontes de compradores ou de fornecedores, né? Então, muitas vezes ele não está enxergando o mercado como um todo. E a gente fez essa negociação, e só para você ter uma ideia, essa negociação gerou um incremento no leilão de venda de 39%. Né? Em relação ao que ele já fazia? Em relação ao valor que ele já vendia. Quer dizer, o comprador aumentou em 39% a receita dele. Isso é dinheiro na veia, isso é dinheiro direto para o caixa da empresa. Isso é dinheiro que estaria sendo jogado fora, na realidade.
Ele estava vendendo, ele começou a vender 39% a mais, em termos de receita. Então, isso realmente teve esse é um case de sucesso, a gente nunca atingiu um percentual assim em termos de negociação. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a sistemas, né? A gente vê que e uma dúvida aí das pessoas, primeiro, o sistema de vocês, ou são sistemas já que o mercado já vende, como por exemplo um ERP como o SAP ou grandes WMS, ou vocês que criam o sistema? E quando uma pessoa contrata, ele precisa, quais são as ferramentas? Ele precisa se preocupar com o sistema, com a área dele de TI para implementar, não? Ou vocês fazem tudo isso para ele? Como é que funciona essa questão sistemas, a negociação eletrônica? O sistema é uma coisa, tecnologia é uma coisa muito interessante e a tecnologia ela tende, quanto mais fácil for o uso, a usabilidade, essa é uma tendência, né? Vê o Facebook, vê o LinkedIn, você entra, você não precisa de nenhuma instrução para usar, em poucos minutos você está operando o sistema. A tecnologia foi desenvolvida pela AZ. Feita dentro de casa, então. Dentro de casa. A gente desenvolveu no modelo de cloud, modelo de nuvem. O meu cliente, seja o cliente comprador ou vendedor, ele não precisa absolutamente ter nenhum software, nada disso. Basta um login e senha e ele tem um bom acesso de internet. Só. Correto. É muito simples, né? As empresas não precisam se preocupar com isso. Simples. A plataforma toda, ela está parecendo rede social. A gente se preocupou em deixar a cara com um Facebook, com um LinkedIn, que o pessoal está acostumado, corporativo ou não corporativo. Tem lá seu perfil, você cria seu perfil, você muda o look and feel da página, as cores, põe lá notícias da sua empresa, você personaliza do jeito que você quer. Relatórios. Fez a página, processar um leilão ali dentro é muito simples, é fácil, é intuitivo e a gente levou 1 ano e meio para desenvolver isso com essa preocupação de colocar um produto no mercado que fosse de grande usabilidade, assim, fácil usabilidade e que não requer N treinamentos. Eu queria te pedir agora, até para a gente finalizar, quais são as dicas que você dá aí, algumas dicas que você dá para quem precisa, para quem quer contratar esse tipo de serviço? Então, Anderson, assim, no mundo globalizado que a gente está, com essa competitividade que o mercado está impondo, eu acho que as empresas têm que fazer uso ao máximo de negociação eletrônica, de leilões, para que tenham os seus ganhos, né? A gente tem tamanho de empresa? Não tem. Qualquer empresa, eu acho que ela tem que usar uma ferramenta dessa para ela poder gerar, né, uma receita em termos do leilão consultivo ou fazer a melhor compra em termos do leilão reverso. Então, se eu compro bem, eu consigo colocar meu material de forma mais competitiva no mercado. Sim. Então, eu brinco, né? Eu estou desde 2000 visitando a área de compras, né? A área de compras, a área de suprimentos, que era uma área de centro de custo há um bom tempo atrás, hoje nas empresas é uma área extremamente estratégica. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, adquirir e comprar bem vai refletir no teu preço final. Então, é importantíssimo, seja com a Facilities ou não, espero que seja com a gente, utilizar as melhores práticas de mercado. E as melhores práticas de mercado, você está utilizando ferramentas que possam potencializar a sua compra, a sua venda. Né? Só queria, antes de terminar, assim, a Facilities entrou em atividade em janeiro. Né? Como eu havia comentado, a gente tem um irmão mais velho, que é a Z Informática, que fica em Campo Grande, que atende órgão público. Então, quem quiser nos contatar, a gente está em Campinas, né? contato@facilities.com.br. Ou se tiver interesse em órgão público, a gente atende pela nosso irmão mais velho, que é a Z Informática, que ela já está consolidada no mercado e tem grande experiência. Não, legal, Cássio. Muito obrigado, né? Infelizmente o programa é curto, né? E muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que você volte mais vezes. Né?
Anderson, obrigado. Você não sabe quanto foi valioso estar aqui, porque o momento de iniciar a empresa, o momento de poder divulgar, eu te agradeço muito. Espero voltar com boas notícias. Com certeza. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que o nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas no canal 25 da NET. E para quem não assistiu esse programa ou algum dos nossos programas anteriores, nós temos o nosso canal no YouTube, que é YouTube/Programa Logística em Foco. Obrigado por ter estado conosco e até o próximo programa.